Olá, camaradas. Estou ajeitando o celular aqui. Tem esses improvisos que são necessários, né? Mas vai dar tudo certo. Olá, camaradas. Vanderlei, Mônica. Muito bom vê-los. Nosso convidado do dia de hoje, o Vlamir. Vlamir, quando você quiser, já vou dar acesso, tá? Só estou acertando meu celular aqui, porque eu estou com uma dificuldade para fazê-lo não cair. Aí, acho que eu consegui. O Vlamir está entrando, nosso convidado especial no dia de hoje. Camarada Vlamir, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilha. Uma honra, prazer inenarrável estar com você, com todo mundo que nos acompanha aí. Que bom revê-lo, ainda que desta forma, né? Mas é o que dá para fazer, né? Com certeza. É um prazer, uma alegria, principalmente revê-lo bem e saudável. Obrigado, Vlamir. Eu vou dar início à nossa conversa contextualizando um pouco do projeto e aí eu passo a bola para você. Pode ser, Vlamir? Perfeito, maravilha. Então, de forma resumida, eu sempre pratiquei judô, como você sabe, como seu filho praticou e foi um excelente atleta, inclusive tendo integrado a seleção brasileira. Mande um abraço para o Matheus, falando nisso há um bom tempo que eu não o vejo, né? É um prazer. E também cursei administração e trabalhei na administração de empresas. Em 2006, eu fui convidado pela SPM para falar o que, na minha opinião, havia contribuído à prática do esporte para o meu trabalho como administrador. E eu fiz essa palestra na SPM. Logo depois, em 2008, eu fui convidado para fazer essa mesma palestra na GV. E eu fiz essa palestra. E foi aí que o Henrique, que na época era presidente de uma editora, me assistiu e ele sugeriu: Rodrigo, por que você não escreve um livro sobre isso, que pode ter uma contribuição? Eu gostei da ideia, me senti desafiado, mas eu não quis fazer algo apenas da opinião do Rodrigo. Foi nesse momento que eu chamei o Dr. Castropil. Dr. Castropil, nós competimos juntos na mesma época nas competições universitárias. Teve uma ocasião, Vlamir, inclusive, que a GV foi selecionada para representar São Paulo. Só que o estatuto permitia que a gente escolhesse um atleta de outra instituição. E nós chamamos o Castropil para lutar pela GV. Então, e aí nós fomos campeões dos JUPs, Jogos Universitários Paulistas, a equipe da GV com o Castropil de reforço. Mas depois desse contato, ele foi um atleta extraordinário, você sabe, né? Representou o Brasil nas Olimpíadas de Barcelona em 92. Nós nos reencontramos muitas vezes por causa das lesões que eu tive no judô. Então eu operei muitas vezes no Vita com o próprio Dr. Castropil. E aí, tendo essa proximidade, eu sabia que ele era não apenas um médico, mas também um pesquisador que tinha doutorado em medicina, e eu convidei-o para escrever este livro. Naquele momento, então em 2008, nós entrevistamos 125 executivos ou empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte e perguntamos para eles o que a prática do esporte havia contribuído para o seu desempenho profissional. E eles nos disseram, depois que nós tabulamos a pesquisa, que 5 coisas eram fundamentais: a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. E aí nós consolidamos essa pesquisa em um livro, apresentamos para o Abílio Diniz, que gostou do projeto, inclusive ele escreveu o prefácio, e aí em 2010 lançamos o livro, o qual inclusive você conhece a obra, né? Foi uma das pessoas que prestigiou aí o seu trajeto. Depois que nós lançamos o livro, nós fizemos algumas palestras, fizemos alguns treinamentos, o livro eventualmente se esgotou, a primeira edição foi uma boa venda assim, para o mercado, né? E em 2016, eu e o Dr. Castropil, eu já estava ainda mais próximo dele, porque além de paciente, nos últimos 3 anos, eu faço parte do Conselho de Administração do Vita Ortopedia e Reabilitação. E além disso,
a ONG que eu co-administro, que você conhece, o ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, tem um convênio onde nossos atletas carentes são atendidos pelo Vita também, de forma gratuita, né? Os atletas carentes apenas. E aí nós fizemos uma nova pesquisa, só que a gente mudou o enfoque. Em vez de fazer uma pesquisa quantitativa, nós fizemos pela modalidade de estudos de caso. Então a gente escolheu um ícone para falar de uma competência. Então, para falar de atitude, a gente entrevistou a Marília Roca, que é CEO da Rinode. Para falar sobre visão, nós entrevistamos o José Salib, que foi o fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que era o presidente da Avon e é especialista em hipismo. Eu não falei, mas o José Salib jogou tênis, a Marília Roca do equestre. Aí, para falar sobre execução, entrevistamos José Carlos Brunoro, técnico medalhista olímpico em 84. Finalmente, para falar sobre trabalho em equipe, que é o tema da nossa conversa de hoje, entrevistamos o Flávio Canto, também medalhista olímpico e atualmente presidente do Instituto Reação. Foi nesse momento, quando a pesquisa estava no final, que a gente conseguiu um contato com o Jorge Paulo Lemann. E acabamos entrevistando ele para falar sobre as 5 competências. Eu acredito que você, quem está nos assistindo e quem vier a nos assistir depois saiba, mas além de ser um empresário, o Jorge Paulo Lemann, ele também foi um bom tenista, ele representou a Suíça na Copa Davis, né? Então, ele teve essa história. Então, a gente escreveu o livro nessa modalidade de estudos de caso. Quando estava pronto, o Dr. Castropio e eu apresentamos para a Alta Books, o Gor, que é o presidente, ele adorou o projeto, aprovou o projeto e agora está na fase final de edição para a publicação do livro Jornadas Heróicas. Essa é uma situação. Em paralelo, a Cíntia, que é minha esposa, ela estuda e trabalha com uma consultoria de imagem e estilo. É um tema específico, diferente da administração, mas para ajudar a construir a marca dela nesse nicho, ela começou um trabalho, durante 6 meses fez um trabalho com a Patrícia Dalpra, que é uma especialista disso e também uma atleta, foi bem legal. Depois desses 6 meses, ela me apresentou a Patrícia, e eu também comecei a trabalhar com a Patrícia, então esse semestre eu estou trabalhando com ela. E o que ela falou, Rodrigo, é fantástico o projeto, tem tudo a ver o esporte com a administração. O Brasil, nesse momento, ainda mais de pandemia, tem uma contribuição absurda, porque dependendo da base, a gente fala de 13 a 18 milhões de desempregados, então essas competências, quer você aprenda no esporte, quer você aprenda de outra forma, são necessárias para a gente sair dessa, né? Mas, ao mesmo tempo, o mundo mudou, e mudou mais rápido ainda por conta do tempo de isolamento e de pandemia. Hoje as mídias sociais são muito importantes. Então, por que você não organiza uma série de conversas, ora com ícones da gestão, ora com ícones do esporte, para falar sobre cada uma das competências? Vão ter pessoas que vão assistir a conversa e, mais importante do que isso, você vai salvar esse conteúdo no canal do YouTube. Então, quem gostar do livro, quem quiser ampliar o debate sobre o tema, vai poder ter acesso a estas conversas. E foi aí que surgiu a série de conversas, ou a série de lives Jornadas Heróicas. Nós estamos na fase final, é a penúltima semana. Graças a você, entrevistamos um ícone do esporte, o Zequinha Barbosa, uma pessoa fantástica, mas entrevistamos outros também. Entrevistamos o Giovanni, entrevistamos o Bernardinho, entrevistamos o Oswaldo Simões, campeão mundial universitário de judô, também assim como eu e o seu filho. Então, enfim, foram ícones do esporte, o Renan, e também entrevistamos ícones da gestão, Carlos Lima, presidente da Integration, entrevistamos o Ricardo Morit, que foi presidente da BRF na Rússia, entrevistamos ícones da gestão. E hoje é o dia de conversar com você, uma pessoa que vai contar a sua história, mas tem uma trajetória incrível num esporte que aparentemente é individual, né, uma modalidade do atletismo, mas que você vai contar para nós como foi um trabalho em equipe que permitiu que você fosse o atleta número 1 da América nessa modalidade, e depois disso construiu uma carreira absolutamente vitoriosa junto ao próprio governo, de certa forma, em Brasília, né, fazendo uma ponte aérea absurda, né, Vladimir? E ainda mais recentemente, como você é um incansável de DNA, se não de RG ainda, né? Ainda assumiu esse desafio incrível
que é a vice-presidência da Confederação Brasileira de Atletismo, o qual, Wlamir, entre as muitas coisas que eu admiro em você, esta é mais uma das coisas. Eu, em menor escala, mas também busco prestar minha contribuição no ICI que você conhece. Então, a gente ajuda a formar as pessoas através do esporte. E é o que você está fazendo com tanta maestria aí à frente da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, esse é o contexto do projeto. Eu quero te dizer que é uma honra absurda estar com você. Você é uma pessoa muito generosa. No ano passado, a gente teve... para mim, foi inacreditável, né? A gente teve o festival do ICI, que foi em Guarulhos. Você se deslocou da sede da Confederação Brasileira de Atletismo, que era em Bragança Paulista, de carro, participou do evento, pegou o carro e foi para Curitiba, que é onde você mora, né? Tem que ser muito impensável, né? E quando eu te convidei para participar, você não só aceitou de bom grado, de coração aberto, como já me apresentou o Zequinha. Então, Wlamir, você é uma pessoa fantástica, que tem o meu absoluto respeito e admiração. Dito isto, conta para nós, Wlamir, com as suas palavras, e como tem muitas pessoas que te conhecem, que vão assistir, seja do atletismo, seja do judô, do trabalho, como tem muitas pessoas que vão te conhecer agora, conta a sua história como atleta, como profissional, fica à vontade. Legal. Bom, boa noite a todas e todos. Rodrigo, o prazer é todo meu, né? Eu assisti a maioria dessas entrevistas, foram verdadeiras aulas, né? Muitos ídolos, muitos ícones que nos mostram um pouco da gestão, um pouco do esporte e nos permitem refletir sobre tudo isso, absorver, fazer o nosso diagnóstico, né? Aproveitar isso para o nosso dia a dia. Então, antes de mais nada, queria te agradecer, né, a oportunidade de nos permitir esse conhecimento em tempos de pandemia. Né? Eu sou um sedento de informações, né? Eu acho que a vida é um grande aprendizado. Né? A vida é uma bênção em que nós vamos aprender todos os dias e nós temos que aproveitar muito isso. Bom, eu sou Wlamir Mota Campos, tenho 51 anos, sou um ex-atleta de atletismo, passei pelo judô também, passei por outros esportes, conheci o atletismo na escola, no Colégio Marista, em Londrina, muito por acaso, como muitas pessoas, o atletismo chegou, e eu digo, né, o atletismo, ele chegou na minha vida para transformar a minha vida. Então eu agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de ter ido para o atletismo, e foi muito curioso, porque havia uma competição em Brasília, chamava-se Olimar, né, Olimpíadas Marista, e eu não consegui fazer parte da equipe de handebol. Na época essa competição era até 17, 18 anos, eu tinha 14, mas surgiu uma oportunidade no atletismo. Você não quer fazer atletismo? Eu falei, o que é isso? Você joga handebol, você tem força, você é alto, tenta o atletismo. E começou assim o atletismo na minha vida. No ano seguinte de eu começar, eu já tive o prazer de ser campeão brasileiro na categoria menores, então mostrou que talvez pudesse ter talento para isso. Os anos foram passando e de campeão brasileiro, eu acabei sendo campeão brasileiro de novo menores, depois campeão brasileiro juvenil, e em pouco tempo eu tive o prazer e a oportunidade não só de ser bicampeão sul-americano da categoria juvenil, como bater o recorde sul-americano juvenil. Então, são títulos muito pequenos em se tratando de uma história do atletismo, mas que transformaram a minha vida. Então, sou muito grato ao atletismo. Eu parei muito cedo, primeiro por uma lesão e depois que eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia Direito e Comércio Exterior, meus pais, advogados, meu pai, minha mãe. Sempre fui um apaixonado pelo atletismo, mas não me via um profissional da educação física. Em 93, ainda com... Desculpa, um ponto muito importante, acabei de me identificar com você. Os meus pais, principalmente o meu pai, sempre incentivou a prática do esporte, mas ele também não me via como um profissional, independente do talento, que eu não tinha mesmo assim, né? Mas ele queria que o esporte fizesse parte da minha formação. Você, você foi muito modesto, mas um atleta que é campeão brasileiro, campeão sul-americano e recordista como você tem uma trajetória absurda. Mas
Tenho certeza também, e você vai falar em seguida, que a contribuição formativa para você ser o acadêmico e depois o gestor e o executivo que você é foi muito grande. Com absoluta certeza, Rodrigo. O atletismo, ele me mostrou, primeiro eu conheci o Vlamir através do atletismo. A grande sacada que eu vejo do atletismo, e que é a mesma do judô, é que você não tem quem botar culpa. O mérito é seu, o demérito é seu. Se você quer ser o melhor, você tem que treinar para isso. Você tem que se esforçar. Você tem que acordar todo dia. Eu fazia isso ainda muito garoto e faço até hoje. Quando eu vou escovar meus dentes, eu olho no espelho e falo, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu vou fazer mais do que eu fiz ontem. Isso eu aprendi no atletismo, eu me cobrei e isso seguiu para a minha vida. E depois de estabilizado financeiramente, profissionalmente, eu entendi que era chegada a hora de devolver para o atletismo o que o atletismo me deu. Mas eu não vou pular esse trecho. Muito cedo eu fui a Brasília, eu aceitei um desafio, né, terminando a faculdade com 23 anos, falei, eu aprendi tudo no curso de Direito, no curso de Comércio Exterior, eu só não aprendi como as leis eram feitas. E isso para mim era uma grande sacada. Tá? Eu era curioso com relação a isso. Fui a Brasília, tive o prazer de trabalhar na Câmara dos Deputados durante 12 anos, sempre na parte de processo legislativo, numa área que me agrada demais e que você também é um grande especialista, que é a área de defesa, né, a área de segurança, você que curte muito de história, de guerra e tudo mais, eu também curtia muito. Nessa época, o que me chamou a atenção, quando eu cheguei em Brasília, minha primeira lotação foi na Comissão de Defesa Nacional, essa comissão não existe mais na Câmara dos Deputados, essa comissão tratava na época também da temática segurança pública. E naquela época, em 1993, eu identifiquei que a segurança ou a insegurança, a violência era o grande câncer social que assolava o país e que, infelizmente, isso só foi crescendo. Então, eu fui me especializando nessa área, estudando cada vez mais nessa área, tive a oportunidade de fazer vários cursos rápidos na Europa, inclusive quero agradecer à Fundação Friedrich Naumann, que me proporcionou, né, em cinco oportunidades, buscar conhecimento nessa área onde eu trouxe para o Brasil e acabei curtindo demais, acabei contribuindo depois na iniciativa privada, e a iniciativa privada foi uma coisa muito curiosa. Eu estava bem em Brasília, no serviço público, e recebi um honroso convite para assessorar a Federação Nacional dos Policiais Federais. Os policiais federais, isso, final da década de 90, uma categoria muito forte, muito combativa, extremamente importante para o país, com uma importância estratégica fantástica, e tive o prazer, de somar esforços aí com valorosos líderes, valorosos dirigentes da Polícia Federal também, e consegui colocar o meu DNA em algumas coisas, por exemplo, na criação do Fundo Nacional de Reaparelhamento da Polícia Federal, um marco na história da Polícia Federal. Eu tive o prazer de ser uma das células que participou disso, a transformação da carreira policial federal em nível superior. Então, eu sempre coloquei, Rodrigo, e coloco até hoje na minha vida, o que me move é a quebra de paradigmas. Então, eu sempre busquei a superação. Eu nunca fui conformado e sempre achei que é possível fazer diferente. E aí, a minha vida toda profissional foi nesse sentido, continua sendo, e também uma das razões pela qual hoje eu estou vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo é com essa leitura de quebrar paradigmas, de fazer diferente, de somar, de enfrentar o que eu discordo e o que a comunidade discorda para a gente fortalecer, para crescer o atletismo. E aí, o trabalho de equipe ele é fundamental, né, Rodrigo? Nós falamos tanto do judô quanto do atletismo, que são esportes individuais, mas nós temos que lembrar sempre que ao lado de um grande atleta, você tem um grande treinador, você tem uma equipe multidisciplinar que é responsável pela manutenção disso tudo. Então você tem o treinador, o psicólogo, a nutricionista, o fisioterapeuta, o médico, e aí por diante. Toda uma equipe multidisciplinar que tem que estar em absoluta sintonia.
Você pode ser o melhor atleta do mundo. Se você não dialoga com o seu treinador, você não vai muito longe, com absoluta certeza. Né? Da mesma forma, se você é um atleta fantástico, não tem uma lesão e não tem, por exemplo, como você bem citou, a importância que foi a Rede Vita, né, na sua vida. Você não tem um suporte médico, a tua carreira vai ser abreviada, tudo mais, e aí tem a importância do trabalho de equipe. Eu coloco um exemplo, sabe, Rodrigo, que eu acho fantástico no trabalho de equipe, que tem tudo a ver com o atletismo. As pessoas pensam no atletismo muito como uma modalidade individual. Mas o Brasil, ele tem uma grande tradição nas provas de revezamento. Nós temos 3 medalhas olímpicas no revezamento 4x100, né? Nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, depois bronze, prata em 2000, em Sydney, e depois bronze em Pequim, em 2008. E o que eu acho de mais fantástico nisso, Rodrigo? Nós nunca tivemos os melhores velocistas do mundo, mas nós temos 3 medalhas olímpicas nas provas de velocidade, no revezamento 4x100. Por quê? Porque nós tínhamos equipes de excelência. Nós tínhamos um conjunto, e não são só os 4 atletas que disputaram a final, mas são os reservas, né, os 6 atletas, o treinador e toda essa equipe multidisciplinar que fizeram a diferença absurda. E isso eu levo para a iniciativa privada, porque vem um exemplo, repito, nós não tínhamos atletas entre os 50 melhores, mas como que nós conseguimos essas medalhas olímpicas? Muito treinamento, muita busca pela excelência, e aí você consegue fazer com que essas passagens de bastão, e a do Brasil sempre foi considerada uma das melhores do mundo, né? Nós não perdemos tempo, um tempo que se perde na passagem é mínima, e isso se dá ao trabalho de equipe. Então é importantíssimo, eu coloco isso sempre como exemplo, nossos atletas têm todo o mérito, mas o mérito maior é o conjunto, é o que esse trabalho de equipe resulta, e o que fez esses atletas chegarem ao pódio é exatamente essa busca pela excelência. Eu acho que isso no mundo corporativo também vale. Você muitas vezes não precisa ter os melhores, né, os pós-doutores, basta que você tenha um grande líder, que você tenha pessoas com conhecimentos específicos que somem suas expertises e que sejam muito bem treinados. E aí vem o papel do líder, no caso do atletismo, né, o papel do treinador, de buscar essa sintonia, de através do treinamento buscar esse sincronismo, de através da capacidade, deixar de lado a vaidade, deixar de lado, aspas, né, o salto alto, e lembrando que todos vão ganhar medalha ou ninguém vai ganhar medalha. Numa prova de revezamento não tem metade que vai ganhar medalha, né? Então é importantíssimo que cada um saiba que ele é essencial naquele processo, onde um larga, passa o bastão para o segundo, que corre a curva, passa o bastão para o terceiro, que faz... Enfim, e o quarto vai passar com o bastão. Se o bastão cair, todos perderam. Se chegar entre os 3, todos recebem a medalha. Então eu coloco como um grande exemplo do trabalho em equipe. E isso, um exemplo que fica para todo mundo, não só no esporte, como no mundo corporativo, é que a excelência se busca no trabalho de equipe com o respeito e com o treinamento. Não adianta você fazer parte de uma equipe onde você se acha o melhor. Não, você é uma peça, você é uma parte. Você só vai ter a eficiência, o teu trabalho só vai ter a eficácia se você respeitar o trabalho do outro e se você somar esforços com o trabalho do outro. E isso eu levo para a vida. Se você me permitir, eu tenho uma das grandes experiências de vida que eu tive com relação ao trabalho de equipe, que tem tudo a ver com o atletismo também. Foi um grande desafio que eu recebi no ano de 2000. Na época eu tinha 30 anos de idade, não tinha completado 31 ainda. E uma vez toca o meu telefone, era do Palácio Los Pinos, sede do governo do México. Tinha acabado de ocorrer a eleição para a presidência do México. E foi eleito o presidente Vicente Fox. Vicente Fox, você conheceu... Exatamente, presidente da Coca-Cola da América Latina, né? Um mexicano muito mais texano, 2 metros de altura, terno Armani, bota texana,
uma figura e veio o convite. Falou, Vlamir, nós precisamos de você, precisamos contratar os seus serviços, porque nós estamos montando uma equipe de consultores internacionais para fazer a reestruturação do sistema de segurança pública no México. Você aceita o desafio? No primeiro momento eu achei que fosse trote, falei, mas não estou entendendo. Enfim, em 2 dias eu estava na cidade do México para entender o que estava acontecendo. E o que aconteceu nesse momento? O México ele tem uma peculiaridade. A eleição acontece em julho e a posse só em dezembro. 1º de dezembro acontece a posse. O que ocorre é que o presidente Fox ele foi eleito, na época o partido dele era o PAN, só que o partido dominante, o partido de situação, que era o PRI, estava no governo há 76 anos. Então, há 76 anos, um único partido dominava as eleições no México. O que aconteceu? Quando o Vicente Fox ganhou a eleição, não existia equipe, não existia time, porque todo o serviço público do México tinha relações com o partido que era de situação. Então, com uma visão de gestor, ele falou, ok, vamos buscar assessores no mundo para poder fazer, para que o meu programa pudesse rodar. E aí buscaram vários consultores, eles chegaram até mim por indicação de um amigo que tinha estudado comigo na Alemanha, nesses cursos que eu falei da Fundação Friedrich Naumann, e 7 pessoas, cada um de um país, ninguém conhecia o sistema de segurança no México, e nós fomos provocados a, num período de 5 meses, apresentar uma proposta de reestruturação de todo o sistema de segurança pública do México. Para mim foi um desafio incrível, como eu falei, porque eu não conhecia as pessoas, conhecia uma só, cada uma com uma cultura completamente diferente, eu não conhecia a legislação afim, detalhadamente, a legislação do México, e nós ficamos 5 meses trabalhando nisso, viajando o México inteiro, participando de audiências públicas, e nesse ponto eu curti demais, porque o México ele é muito parecido com o Brasil, né? Se nós colocarmos as diferenças, a questão cultural da população, uma população fantástica, um país com muitas desigualdades, então nós temos o norte do México altamente industrializado, o sul, florestas com muitos problemas de guerrilha e tudo mais, mas enfim, nós ficamos nesse período uma equipe de pessoas que não se conheciam, trabalhando nas divergências. Eu fui escolhido líder desse grupo, nós tínhamos que fazer tanto as propostas de alteração constitucional como infraconstitucional. Imagina, questões, divergências culturais, porque nós tínhamos, por exemplo, um consultor alemão que não admitia que você fizesse uma proposta de uma norma legal que tivesse gordura. Falou, não, tem que ser assim para ser aprovado. Falei, não, mas você não entendeu. Isso vai ter que passar pelo parlamento, pode ser que seja modificado. Não, não pode modificar. Falei, sim, mas se você não modificar, você vai colocar por terra. Mas enfim, o presidente Fox, ele tinha feito uma promessa que ele apresentaria todas as propostas, tudo que ele prometeu durante a campanha, ele apresentaria na posse e assim o fez. Então ele tomou posse com infinitos projetos de lei embaixo do braço, alterações, emendas constitucionais e tudo mais. Então foi um grande desafio, eu aprendi muito e mais uma vez vem o esporte. O esporte me deu a serenidade para isso, de alguns momentos você falou, olha, eu vou embora, porque isso aqui não vai dar certo. Falou, não, faz de conta que hoje foi um dia onde o treino não foi legal. E amanhã vai ser melhor. E Vicente Fox, com aquele jeito muito executivo, né? Eu não tinha tido esse contato ainda, né? Foi um grande chefe, delegou demais, que é outra coisa que eu aprendi, que é muito fantástico, né? O grande líder, ele não se impõe, ele conquista essa liderança e ele delega. Então, ao fim e ao cabo, Rodrigo, foi uma experiência fantástica, onde os desafios, eles resultaram em realizações, né? Um prazer fantástico, e hoje nós somos amigos, até hoje, isso aí tem 20 anos, né? Esse grupo, nós acabamos prestando outras consultorias, mas foi uma experiência extremamente interessante para mim, porque uma coisa é você fazer parte de uma equipe numa empresa, onde você tem o mesmo treinamento, onde você tem a mesma cultura. Agora, você colocar pessoas diferentes, que não se conhecem, com um período muito curto, nós tínhamos 5 meses para terminar um trabalho. Então não tem aquela história, mas pode ser 6? Não, não pode. Pode ser 7? Não, não pode. Dá para apresentar mais ou menos? Não, por quê? Porque o presidente falou que ia apresentar, e é o presidente do México, né? Então é uma coisa muito legal. O que eu curto muito, e aí nós temos outra passagem muito
acho que nós nos identificamos muito, né, Rodrigo, como nós utilizamos o esporte para estarmos aqui hoje nessa live, né? Eu costumo dizer, muitas pessoas falam que eu exagero, eu acredito que não. Eu posso assegurar com muita tranquilidade que eu devo a minha vida também ao atletismo, né? Eu devo a minha vida a Deus, né? A todos que sempre estiveram comigo, mas devo a minha vida ao atletismo. E digo por quê. Você sabe, tá? Eu tive um câncer extremamente agressivo, e mais uma vez vem o trabalho de equipe, né? Porque a partir do momento que houve a identificação do câncer, eu saí de Curitiba, me dirigi a São Paulo, fiz todo o tratamento no Hospital AC Camargo, porque existia uma equipe multidisciplinar fantástica e tive um tratamento incrível. Mas o que me chamou a atenção, e aí sim, 30 anos depois, praticamente 30 anos depois de parar com o esporte, eu vi como o esporte foi importante para mim. Quando o médico chegou para mim, depois de conversar com algumas pessoas, principalmente familiares, e me falou o seguinte, falou, Vlamir, você foi atleta, né? Eu falei, fui, doutor, eu fui atleta. Pois então nós vamos fazer o seguinte, você foi um atleta dedicado. Eu falei, fui, eu acho que eu fui esforçado. Falou, você respeitava seu treinador? Falou, sempre respeitei, sempre confiei muito dos meus treinadores. Falei, então a partir de agora é o seguinte, Vlamir, eu não sou mais seu médico, eu sou seu treinador e você não é mais o meu paciente, você volta a ser atleta. Falei, como assim, doutor? Ele falou, quando você treinava, Vlamir, você sentia dor? Falei, sentia muitas dores. Falou, pois é, você desistiu? Falei, não. Nesse tratamento você vai sentir muita dor, mas você não vai desistir. Quando você treinava, Vlamir, você buscava um pódio, um recorde, uma convocação? Agora não. Agora nós vamos buscar a sua vida. Então, a partir de agora, você volta a ser atleta. Significa dizer, não enrole nos treinos. Se eu pedir para você fazer isso, você faça rigorosamente o que eu estou pedindo. Se você achar que não está dando, você me avisa. E aí foi feito tratamento, acompanhamento psicológico durante todo o tempo, né? O meu câncer foi extremamente agressivo, um câncer linfático, ele já foi identificado no estadiamento 3. E foi por aí, Rodrigo, um tratamento que era para ser aparentemente de 8 meses, acabou levando 2 anos. Mas eu posso dizer que eu encontrei forças que eu não imaginei possuir. E depois disso tudo, depois da cura, né? Estou abreviando porque teve muita coisa nesse meio tempo, eu descobri a verdadeira importância do atletismo na minha vida. A importância do esporte na minha vida, a importância da resiliência na minha vida, a importância de acreditar na superação e de acreditar que só dependia de mim, né? E uma coisa que o médico falou, e eu gosto, não tem muito a ver com o que a gente vai falar, mas eu gosto porque são ensinamentos que eu trouxe de vida, 2 ensinamentos extremamente interessantes. Um que ele me falou o seguinte, Vlamir, não procure nada na internet. E isso vale para o esporte, porque eu vejo muitas vezes o atleta tem lá o seu treinamento e tudo mais, mas ao invés de ele seguir o que o treinador fala, ele vai pegar um treinamento de alguém que ele viu na internet, viu no YouTube. Não é bem assim. E a outra, Rodrigo, que é o mais importante de tudo, ele falou o seguinte, Vlamir, não culpe Deus. Tudo tem um propósito. E hoje eu posso assegurar, né? Isso foi uma verdade absoluta. Eu jamais culpei Deus. E depois, ao terminar o tratamento, ao ser abençoado com a cura, e eu só tinha que agradecer a Deus, porque essas provações, né, me fizeram um ser humano muito mais forte, muito mais destemido, e com a obrigação de passar para todos a importância do esporte. Então, isso é uma das coisas que eu tenho feito da minha vida desde então, eu estou falando aí dos últimos 10 anos, né, que é o devolver ao esporte o que o esporte me deu. Eu acredito, Rodrigo, e acredito muito, e por isso curto tanto o Instituto Camaradas Incansáveis, eu acho extremamente fantástico o poder de inclusão e transformação social do esporte. Para mim, uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que deve ser disseminada, e você faz isso com muita capacidade, com muita competência, através
do trabalho voluntário dos seus apoiadores, através de projetos de lei de incentivo, e isso é fantástico. Eu coloco que isso é um grande exemplo. E eu tenho feito assim, Rodrigo, eu penso que é missão a gente convencer crianças, jovens, os seus familiares do poder do esporte. E eu coloco o poder do esporte como ferramenta de inclusão e de transformação social no seguinte sentido: talvez o esporte seja a única possibilidade que aquele jovem tenha de conseguir uma bolsa de estudo, de como tal ter uma carreira profissional e ser um bom pai de família, uma mãe de família, um profissional realizado. E isso é uma verdade absoluta. O que nós precisamos, e cada vez mais, é convencer isso. Nós precisamos que o esporte, principalmente na base, na iniciação, faça parte da cultura. E aí vem, o judô tem isso de forma muito ampla, e eu aprendi muito com o judô também, os ensinamentos de Jigoro Kano. Rodrigo, se as pessoas entenderem, você tá aí, para quem não sabe, né? Você tem hoje uma faixa branca e vermelha, muita gente sequer sabe o que é um kodansha, é aquele, porque você acha que termina na faixa preta, não, na faixa preta é onde começa, né? Qual o primeiro ensinamento do judô, Rodrigo? Aprender a cair. Por quê? Porque você vai cair, vai levantar e vai seguir adiante. Então, eu trouxe esse ensinamento de muito pequeno. E desde sempre eu entendo que o cair é simplesmente o caminho para você levantar e enfrentar. Então isso é fantástico, como eu falei, eu trouxe isso para a vida, eu trouxe isso para a minha profissão. Nem tudo são louros, nem todo dia são vitórias, mas o que nos fortalece é exatamente o treino, é a busca, né? Nós temos que, e isso eu tenho de forma muito tranquila, para mim não existe zona de conforto. A zona de conforto é apenas aquele momento para você respirar, ok, vou continuar subindo, vou continuar enfrentando. Então isso eu acho muito legal. E mais uma vez, você não faz nada disso sozinho. Você tem que ter sempre um apoio, você tem que ter sempre uma equipe. Vamos lá no meu trabalho. Nós temos, eu me recordo aqui uma passagem que o Bernardinho citou, que eu achei fantástica, do cara responsável pela limpeza na NASA. Né? Quer dizer, mas o cara tá lá só varrendo. Não, ele fazia parte de um projeto que fez o homem chegar à Lua. Mas ele era só um faxineiro. Não, aquilo tinha que estar perfeito, não podia ter um nada, não podia ter uma partícula. E na cabeça desse profissional, e é a verdade absoluta, ele fez parte da equipe que fez com que o homem chegasse na Lua. Então isso mostra uma grandeza absurda, né? Nós não somos nada sozinhos. No esporte, mais uma vez, hoje em se tratando de Confederação Brasileira de Atletismo, o atletismo, como o judô, as confederações são uma estrutura viva. Você tem N stakeholders, né? Então você tem, no caso do atletismo, o atleta, claro, protagonista principal, você tem o treinador, você tem o gestor, você tem o árbitro, você tem os integrantes da equipe multidisciplinar, seja ele médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, você tem todo esse universo. Se esse universo não estiver em sincronia, o esporte não vai estar legal. Não adianta. Não adianta só o atleta estar bem, porque tem que ter uma competição muito azeitada para que ele brilhe. E para que essa competição esteja azeitada, tem que ter a melhor arbitragem possível, ele tem que ter a melhor estrutura logística. Então, Rodrigo, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui eleito vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, e que surpreendeu muitas pessoas, foi fazer uma imersão no atletismo. Que vem a ser isso, Vlamir? Eu queria conhecer o espectro macro do atletismo, aquelas pessoas para quem o futuro do atletismo. Então eu rodei o Brasil para conhecer projetos sociais, principalmente. O propósito era conhecer projetos, pessoas e histórias, para que então, tendo essa visão, eu pudesse apresentar proposta. Porque qual o papel do gestor se não fomentar o esporte para que esse esporte seja melhor,
para que nós tenhamos cada vez mais praticantes. Eu acredito muito nisso, Rodrigo. O atletismo, principalmente, como o esporte base. Por que o esporte base? Porque você corre, você arremessa, você salta, você lança. Assim como o judô é um esporte muito democrático. O judô você tem todas as categorias. Ah, eu sou muito gordo. Ok, para o judô tem espaço. Ah, eu sou muito magro. Tem espaço no judô. Eu sou muito alto, eu sou muito baixo. Tem espaço. No atletismo é a mesma coisa. Então, o que eu busquei e o que eu busco sempre é fomentar essa base da pirâmide. Porque eu acredito que quanto mais praticantes nós tivermos, mais nós vamos chegar na excelência. E esses praticantes que eu falo, aquele que está iniciando, não necessariamente ele vai chegar no topo da pirâmide. Mas se ele aprender os valores do esporte, já vai ter valido muito a pena. Então, eu acredito muito, volto a insistir, na pedagogia do exemplo e no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. E tem sido uma jornada muito legal, sabe, Rodrigo? Contando, como eu falei para você, com muitos apoios, com muitos parceiros e, claro, né, os exemplos, e faço questão de registrar, o Joaquim Cruz, para mim, é a maior inspiração que eu tenho, não só como gestor, mas como ser humano. O Joaquim Cruz, ele é uma referência de superação, ele é uma referência de humildade. Não é por acaso que ele foi campeão olímpico em 1984 e até hoje ele é festejado, até hoje ele é reconhecido, até hoje ele é lembrado. Então, é uma grande referência, também fruto de um trabalho de equipe. Isso é fantástico, né? Nós temos que voltar lá atrás. E você que é antes de falar, né, um acadêmico, parabéns pelo doutorado, Rodrigo. Fiquei feliz, fiquei extremamente orgulhoso. E você realmente é um incansável, né? Você nos motiva, você nos ensina. Isso é muito legal. E aí, falando do Joaquim, recomendo todos a leitura Matador de Dragões. É um livro que trata da história do Joaquim Cruz, uma história vencedora, desde as dificuldades de quando sua mãe chegou num pau de arara, lá de Corrente, no Piauí, para Taguatinga. O Joaquim nasceu em Taguatinga. Para quem não sabe, o Joaquim tinha diferença, uma perna mais comprida que a outra, fez N cirurgias e se tornou o monstro que se tornou. Por quê? Porque na vida dele apareceu um anjo chamado Luiz Alberto, o seu primeiro e único treinador, que foi desde a sua iniciação até as suas 2 medalhas olímpicas e toda a sua carreira. O que nós estamos falando? Trabalho de equipe, respeito, reconhecimento e ousadia, né, Rodrigo? Que é outra coisa que no trabalho de equipe você tem que ter, né? Eu vejo no seu caso, e que eu conheço um pouco da tua história, quando eu falo de quebrar paradigmas, tem tudo a ver com você, né? O que você fez com relação a vendas, desde do que você fez de venda de água no Pão de Açúcar, que era uma coisa que não existia, você conseguiu, né, quebrar. E na insistência, né, Rodrigo? Na insistência, na persistência. Depois, nos Sucos do Bem, que eu acho que é um case de sucesso fantástico, né? E você, com 2 sócios, fazendo um trabalho maravilhoso, né? Enfrentando tudo e todos, né, Rodrigo? Que é outra história fantástica. Mas o que eu coloco, Rodrigo, sem querer fugir muito, o atletismo tem tudo a ver com o trabalho de equipe. Volto a insistir na importância, na dimensão do que é uma prova de revezamento, porque nós estamos falando, e aí eu levo para o mundo corporativo, possibilidade 0 de erro. 0. Nós estamos falando de fração de segundo, nós estamos falando são 4 atletas para correr 400 metros. Se um atleta invade uma raia, a equipe está desclassificada. Se cai o bastão, está desclassificado. Se o primeiro atleta queima, a equipe está desclassificada, né? E como é que você busca isso? Primeiro, tendo essa consciência de que o trabalho é para erro 0. Isso é possível? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, com muito treinamento. E volto a insistir, o Brasil é uma referência nesse sentido. Essa harmonia, esse sincronismo que as nossas equipes de revezamento conseguem, e não é uma equipe, não, é um quarteto, não, isso é nosso, né? O ano passado nós fomos campeões mundiais do revezamento,
Poucas pessoas acreditavam. Mundial em Yokohama, ano passado, uma equipe jovem, um treinador jovem, mas sempre prevalecendo isso. Treinamento e foco no erro zero. Então nós não tínhamos os 4 atletas mais velozes, mas nós tínhamos a melhor equipe. E isso eu levo como uma grande referência. Porque nós estamos falando, mais uma vez, Rodrigo, a excelência do coletivo. Nós não estamos falando de uma equipe com os 6 atletas, 4 titulares e 2 reservas. Não, nós estamos falando na excelência de um time, cuja possibilidade de erro é zero. Você leva isso para o mundo corporativo, não tem como não ter sucesso. Então, nós falamos de uma empresa pequena que talvez não tenha condição de ter os melhores profissionais do mercado, mas se ela tiver um time azeitado, se esse time tiver o treinamento, se esse time tiver o compromisso, que é outra coisa fantástica, né? Numa prova de revezamento você tem um comprometimento absurdo, porque cada um corre por todos, e no caso da seleção, todos correm pelo país. Isso é de uma dimensão fantástica, né? Então eu me orgulho muito disso quando as pessoas falam, né? E é verdade, o atletismo é um esporte individual, mas o revezamento mostra a excelência. Um outro esporte que eu acho muito legal em se falando de trabalho de equipe para levar para o mundo corporativo é o futebol americano. Por quê? Porque no futebol americano nós temos atletas que não tocam na bola a vida inteira. Ele começa no primeiro dia, lá na high school, e ele se aposenta numa NFL, ele nunca tocou na bola. E ele contribuiu para tudo. Porque nós temos a equipe que faz o ataque, nós temos a equipe que defende, nós temos aqueles atletas que lançam, o que recebe, o que corre e o que protege. Qual a importância deles? A mesma. Todos. Equipe, sincronia, harmonia. Então eu curto muito esse modelo do futebol americano, porque isso serve para você motivar a sua equipe. Às vezes você tem aquele profissional que não é o que está com contato com o cliente, não é o cara que está com a gravata, o cara que está lá na menor salinha. Só que se ele falta, a coisa não funciona. E ele não pode se sentir menos importante porque ele não é. Ele não é menos importante, ele é parte de toda essa sincronia. Então, quando eu vejo alguma dificuldade de trabalho de equipe, eu falo, olha, assista um jogo de futebol americano, né? Pesquise um pouco, porque aquele atleta, como eu falei, que nunca pegou na bola, tem uma importância absurda. Eu nem coloco futebol, porque no futebol, menos ou mal, né, menos ou mais, todos pegam na bola, né? No caso do futebol americano, não. Uma outra coisa que eu uso como exemplo também, Rodrigo, que eu acho que para mim é o principal exemplo do trabalho em equipe, é o corpo humano. Tá? O corpo humano, para mim, é o exemplo maior do que é um trabalho em equipe. Não adianta você ter um coração fantástico se o teu fígado não funciona. Não adianta você ter uma musculatura fantástica se os seus ossos não são perfeitos. É um conjunto absurdo, é uma sincronia absurda. E nós temos que entender por que será que é assim, né? Eu acho que é um grande exemplo, né? O corpo humano nos mostra como deve ser a nossa vida. Nós temos que cuidar de todo o corpo, não só da estética. Nós temos que cuidar de tudo. Numa equipe é a mesma coisa. Não adianta, você tem que cuidar de toda a equipe, você tem que ter atenção para toda a equipe. São coisas simples e a partir do momento que você saca isso, porque você sabe, falar, não, eu vou cuidar do rosto, tá, e o resto? Olha, uma unha encravada pode gerar uma infecção e você morreu. Pô, mas por causa de uma unha encravada, E o trabalho em equipe é a mesma coisa. Você pode ter uma peça que não seja muito importante, basta essa peça não funcionar que pode comprometer todo um trabalho. Então eu gosto de colocar muito esse exemplo, porque não tem como a pessoa não entender, né, que você precisa cuidar de todo o organismo, como você precisa cuidar de toda uma equipe. E basta um problema que você vai ter um problema estrutural em toda a equipe. Então, é um exemplo muito legal. Outra coisa que eu curto muito, Rodrigo, voltando um pouco na área da segurança pública e da defesa.
nós temos aí o que é reconhecido como uma das melhores polícias do mundo, que é o FBI. Qual a diferença do FBI e da nossa Polícia Federal, por exemplo? No FBI, os policiais, eles são contratados pela expertise de cada um. Não é um concurso público onde você vai e faz uma prova. O FBI identifica, olha, eu preciso de um engenheiro da computação assim, assim, assim. Ele coloca lá a mesinha em várias universidades, uma plaquinha. Você quer fazer parte do FBI? Entendeu? Vem aqui, apresente seu currículo, vamos conversar. E o que acontece com isso? O FBI consegue recrutar os melhores profissionais para aquilo que ele precisa. Diferente do nosso caso, onde você tem um concurso público, às vezes a pessoa passa naquela prova, mas não tem a expertise necessária. Então você acaba tendo uma estrutura muito pesada. No FBI você tem, como eu falei, a contratação pela excelência do que eu, FBI, preciso. Eu preciso de um profissional. Tem 20 anos de idade, não interessa. Ele me atende? Ok, é ele que eu vou contratar. E mais, Rodrigo, que eu acho muito fantástico no FBI. O chefe da equipe é aquele que mais tem a expertise naquele assunto. Não é o mais velho, não é o com mais títulos, não é o mais laureado. Não, é aquele que melhor conhece aquele assunto. E existe essa sintonia com relação ao respeito. Aquele mais antigo não fica incomodado de falar, pô, mas esse garoto vai ser o chefe dessa missão? Vai por quê? Porque ele tem a expertise. Então é ele que eu vou seguir. Falou, bom, mas será que eu vou seguir? Vai, porque ele foi recrutado entre os melhores. Então eu acho um exemplo fantástico, Rodrigo, que isso no mundo corporativo é muito legal, porque, claro, nós temos que respeitar a experiência, nós temos que respeitar os cabelos brancos, mas nesse mundo que você acabou de falar, né? Nesse mundo dinâmico, nesse mundo virtual, nós temos muito conhecimento novo que aquelas pessoas que, por mais que tenham a experiência, não dominam. Então, volto ao exemplo. Se tem aquele garoto que saca tudo de informática, por que o Rodrigo vai dar ordem para ele? Por que o Vlamir vai dar ordem para ele se a gente não saca nada? Falei, pô, mas será que ele tem a competência? Tem. Ele tem a competência e, além disso, ele sabe que ele está sendo o chefe e está sendo colocado em prova. Então, eu gosto desse exemplo, né? Eu tive em Quântico, né, acompanhando, conhecendo como é que funciona esse processo e me impressionou de forma absurda, porque foi uma outra lição, falou, olha, isso vale muito em todos os lugares. Como eu falei, Rodrigo, desde o recrutamento, e nós temos uma dificuldade de fazer isso no mundo corporativo também, né? Porque você vai selecionar, muitas vezes, são títulos, são provas, mas você não busca aquela expertise específica. E às vezes, aquele profissional que você precisa, não precisa ter tudo isso. Ele precisa ser bom naquele assunto específico, né? Então, o FBI tem isso de forma muito estruturada e, como eu falei, onde eles vão buscar esses profissionais, principalmente nas universidades, abrem a contratação e você se habilita. Fala, eu quero, só fazer prova. Não, você vai apresentar, você vai mostrar o teu conhecimento. Então, eu acho muito legal. Uma outra coisa que eu acho muito legal também, Rodrigo, que precisa no mundo corporativo. No FBI, não existe zona de conforto. Por quê? Porque você, desde o momento em que você entra até você se aposentar, você pode crescer a cada 2 anos. Mas isso não é, passa 2 anos eu vou crescer. Não. Você tem que estar se capacitando, se qualificando e sendo colocado à prova. Então você pode entrar e se aposentar no mesmo lugar que você começou, ou você pode entrar e ao final da carreira você está lá em cima com salários, com bonificações e com tudo mais. Então isso faz com que você busque a excelência sempre, né? E é uma coisa que falta tanto no mundo corporativo como no próprio governo, né? Nós temos essas dificuldades, né? No mundo corporativo, você sabe, muitas vezes você abre uma vaga para um CEO e ele entra CEO, ele vai para onde? Não vai para lugar nenhum, ele vai ser CEO, muitas vezes ele se desmotiva ou ele vai para uma outra empresa, né? E acaba todo aquele investimento que foi feito ao longo dessa formação, dessa capacitação para que ele tenha o DNA da empresa, é perdido, né? Então, são coisinhas, né? São exemplos que eu acho extremamente interessantes. E, como eu falei, quando você...
Diga. Sim, meu. Primeiro, é impressionante. Eu ia fazer algum comentário, mas você combina uma história de vida absurda, o esporte, a sua história profissional, com a pessoal. Estou falando do FBI. Eu tenho poucas palavras. Aliás, eu estou sem palavras, né? É incrível a sua história e incrível a sua generosidade em compartilhar isso. Eu estou tomando uma pequena liberdade, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo certo de encerrar um pouco antes, porque você falou bem, eu não sou desse mundo tecnológico. E uma conversa e a riqueza de exemplos que você está dando tem que ficar gravado. Porque se temos pessoas nos assistindo, vão ter muitas mais que precisam conhecer essa história do Wlamir. Caiu o celular aqui, desculpa. Então, Wlamir, a ideia é essa. A gente conclui esta conversa, ela fica no canal do YouTube, ela complementa e enriquece o conteúdo das Jornadas Heróicas, que vão ter uma nova etapa em breve, com o lançamento do livro, que eu espero que aconteça até o final do ano. De qualquer forma, em primeiro lugar, eu quero deixar registrado os meus parabéns antes do agradecimento, porque a sua história é inacreditável, com um espacinho entre cada uma das... e você também é de uma generosidade, de uma proficiência para narrá-la indescritível também. Para aqueles que tiverem interesse em conhecer mais do seu trabalho, seja como atleta, seja como gestor, deixe os seus contatos, deixe também as suas palavras finais e eu encerro em seguida para ter certeza que a gente não vai perder esse conteúdo que é tão rico da trajetória de Wlamir Mota Campos aí, que esteve dividindo hoje conosco. Maravilha, Rodrigo. Muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer a todos e todas que nos acompanharam. Passou aqui pela sala, eu tenho que registrar vários atletas olímpicos que eu tenho como ídolos, né? Como amigos, como ídolos. Alguns clientes, alguns parceiros de trabalho, né? Do meu trabalho de consultoria também passaram por aqui. O que eu deixo de mensagem é o seguinte. Jamais se esqueçam de coisas extremamente simples. Fazer o bem faz bem. Generosidade e solidariedade trazem felicidade. Coloque isso como objetivo de vida. E para encerrar, a vida tem muitos obstáculos, existem muitas pedras pelo caminho. O conselho que eu deixo é: guarde todas essas pedras que estavam no seu caminho e com elas construa o seu castelo. Nós nascemos para sermos felizes. Só depende de nós. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Wlamir. Grande abraço. Outro forte.